Olá, meu nome é Cristina Malme, eu sou professora da Escola de Veterinária da UFMG, sou veterinária e minha área de atuação é cirurgia de animais de companhia, obstetrícia veterinária e mais recentemente bem-estar animal. Hoje nós vamos falar sobre abordagens clínico-cirúrgicas do sistema reprodutivo de cães e gatos. Esse é um tema bastante amplo, bastante complexo e a gente tem, na verdade, muitas abordagens cirúrgicas e clínicas também, com enfoque tanto preventivo, né, prevenindo doenças e várias afecções e patologias, como a gente vai ver um pouco à frente, como também abordagens terapêuticas, né, tratamento de várias doenças. A gente tem abordagens em útero, ovários, vagina, vulva e glândulas mamárias, nas fêmeas, né, obviamente. Nos machos, abordagens de testículo, prepúcio, pênis e próstata. Como o tema é muito amplo, eu fiz uma seleção de assuntos, né, que eu achei mais pertinentes e mais importantes para poder falar para vocês hoje. Dentro desse grande tema, a gente também não pode esquecer das abordagens obstétricas. São aquelas abordagens onde a nossa preocupação é muito grande com a fêmea parturiente e importante também com os fetos, com os filhotes ao nascimento. A gente tem fetos vivos e fetos mortos, dependendo da situação que a gente vai abordar, obviamente. Então, a gente tem, muitas vezes, apenas o acompanhamento de um parto, na observação se é um parto normal, se ele desenvolve de uma maneira normal, e sem nenhum tipo de assistência. Outras vezes, a gente tem que fazer alguma abordagem num parto que está distóxico, ou seja, aquele parto que apresenta alguma alteração. Então, a gente tem o parto eutóxico, que é aquele parto considerado normal, onde a cadela ou a gata vem a parir de maneira normal, fetos vivos ou às vezes algum feto morto. E temos também os partos distóxicos, que são aquelas distocias. Com relação às distocias, a gente tem como intervenção manobras obstétricas, que eu coloquei até uma imagem aqui, inclusive, uma imagem de uma manobra obstétrica de um feto em apresentação posterior, em uma cadela bem pequena, e aqui é uma imagem de um útero no momento de uma cesariana. É importante a gente comentar inicialmente que as cirurgias do sistema reprodutivo, do sistema genital, eles têm alguns objetivos. Então, o primeiro deles é alterar a capacidade reprodutiva. Se a gente, por exemplo, falando em castrações de machos e fêmeas, a gente tem como objetivo alterar a capacidade reprodutiva daqueles animais. Aí a gente tem vários objetivos e várias indicações que eu vou comentar a seguir. A gente tem também o objetivo de prevenir e tratar doenças do trato reprodutivo, como eu também vou detalhar a seguir. Tratar distocias, prevenir e tratar tumores e outras patologias influenciadas pelos hormônios sexuais. Isso é um tema, né, um assunto bastante importante que a gente vai comentar aqui também. E, por último, essas abordagens, essas cirurgias do sistema reprodutivo são indicadas também para tratar ou controlar doenças sistêmicas, como diabetes e a epilepsia. Então, numa sequência, né, de importância também, eu vou inicialmente falar das castrações. Ele é um tema aparentemente bastante, ele é um tema corriqueiro, né, aparentemente simples, mas não é tão simples assim. A gente vai ver quantas situações estão envolvidas nas castrações. Então, inicialmente, a gente tem, relembrando aqui a nomenclatura ou os termos importantes para a gente, as castrações elas envolvem o quê? As ovariosterectomias, ovário-salpingo-esterectomias, as ovariectomias, em fêmeas, né? As orquiectomias e vasectomias em machos. Eu destaquei aqui
que essas cirurgias podem ser feitas em animais pré-púberes, ou seja, naqueles animais antes da fase adulta, né? Antes de entrar na fase da puberdade. Então, são aquelas cirurgias em animais bastante jovens. E atualmente existe uma tendência muito grande a se castrar animais bem jovens, e a gente vai comentar isso mais para frente. Então, eu tenho algumas imagens, né, de castrações de fêmeas, caninas e felinas, com a genitália bastante pouco desenvolvida, na verdade. Aqui a gente tem uma imagem de um ovário, de uma ovariectomia, retirada de um ovário de uma gata pré-púbere. E também aqui uma imagem de um útero bastante, bem pequeno, né, pouco desenvolvido, também de uma cadela de 5 meses, uma cadela antes da puberdade. Muito bem, quando eu falei na importância da castração, e lá no meio acadêmico, né, quando eu lido muito com essa questão com os meus alunos em aula, e no projeto de castração que eu coordeno, e uma pergunta que eu faço para os meus alunos é quais as indicações das castrações em cadelas e gatas, e nos últimos tempos, a primeira indicação que eles me apontam é controle populacional. Então, realmente, nos dias de hoje, a gente tem uma importância muito grande das castrações no controle populacional de cães e gatos, que é um problema no Brasil e no mundo, que é o descontrole de animais, né, abandonados, animais de rua. Então, quando eu falo em castração, eu começo por aí, por esse tema, né, que ela é um instrumento muito importante no controle populacional e combatendo, inclusive, abandono de animais e outras questões importantes que a gente tem que abordar, e a gente tem abordado muito isso no nosso dia a dia. Eu falei lá no início em prevenção, que a castração ela é importante, ela se presta muito na prevenção de algumas condições. Então, eu vou enumerar aqui, né? Então, primeiro, em termos de prevenção, é muito conhecido também a castração como uma ferramenta importante na prevenção de neoplasias mamárias, tanto em cadelas quanto em gatas. Eu destaco aqui as cadelas porque a gente sabe que é uma afecção bastante comum em cadelas mais adultas e mais senis, depois de uma certa idade. Frequentemente as cadelas são acometidas por neoplasias mamárias e é uma doença que pode ser bastante séria, né? E então, assim, a gente tem estudos na literatura já há muitos anos mostrando que a castração de cadelas antes do primeiro cio previne enormemente as neoplasias mamárias. Então, rapidamente, né, lembrando a vocês, ou para quem não sabe, a gente tem, em termos de prevenção, a castração realizada antes do primeiro cio, a chance dessa cadela ter neoplasia mamária é de 0,5%. Então, a gente praticamente previne, né, totalmente a ocorrência de neoplasia mamária ao longo da vida dessa cadela. Se a gente fizer uma castração após o primeiro cio e antes do segundo, essa prevenção é muito grande, é muito eficaz ainda. Então, essa cadela terá, na verdade, uma chance de ter neoplasia mamária na ordem de 8%. Depois do segundo cio e antes do terceiro, ela terá uma chance de neoplasia mamária de 26%. E depois do terceiro cio, na verdade, não existe essa correlação, não existe essa eficácia em termos de prevenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que realmente é sabido e é estudado e já está muito bem definido que a castração vai prevenir enormemente as neoplasias mamárias, principalmente nas cadelas bem jovens. E hoje em dia as pessoas estão muito bem informadas a respeito disso, inclusive os tutores, e eles procuram muitas vezes o veterinário já com essa concepção, né? Então, existe essa prevenção, mas a gente também tem que ver outras questões de benefícios ou de riscos da castração, que não é o assunto hoje, né? Mas pode ser numa outra oportunidade. Em termos de prevenção, obviamente, a gente sabe que a castração ela previne
a ocorrência de doenças uterinas e a principal delas é a hiperplasia endometrial cística e a piometra, não é verdade? Previne patologias ovarianas e outras patologias uterinas, como alguns tumores uterinos que não são comuns, mas eles têm ocorrência nas cadelas e gatas mais velhas, mais idosas. Previne também a hiperplasia de assoalho vaginal, que eu vou falar também um pouco mais para frente. Previne também, isso nas fêmeas, e nos machos, patologias testiculares, patologias prostáticas, e eu destaco aqui a hiperplasia prostática benigna, que é uma afecção comuníssima em cães mais velhos, eu vou falar um pouco mais disso à frente, e previne outras patologias como cistos prostáticos, abscessos prostáticos também. Previne as hérnias perineais em cães machos, o que é uma afecção bastante importante também na nossa rotina cirúrgica. E previne também os tumores na região de ânus. Tanto as hérnias perineais quanto os tumores na região de ânus, a castração, principalmente em machos, prevenindo essas afecções, isso ocorre por quê? Porque essas afecções elas têm um fator hormonal importante, né? Um componente hormonal importante que estimula a ocorrência dessas patologias. Então, eu coloquei aqui, de um modo geral, a prevenção das principais doenças ou afecções.